Deus, como encontrar a paz quando a ansiedade me domina? Provérbios 14. Você já sentiu a ansiedade dominar tudo, mesmo quando por fora nada parece fora do lugar? A mente não desacelera, o coração permanece inquieto e a paz parece sempre adiada para depois. Há dias em que o corpo segue, mas por dentro existe um cansaço profundo, como se algo estivesse constantemente prestes a acontecer. É nesse estado silencioso que surge a pergunta mais sincera da alma. Deus, como encontrar paz quando a ansiedade me domina? Provérbios 14 revela que a paz não nasce da ausência de problemas, mas do caminho que o coração escolhe percorrer. A Bíblia ensina que existe um tipo de inquietação que rouba o presente, antecipa o medo e fragmenta o interior. A ansiedade não grita, ela pressiona em silêncio. Ela ocupa pensamentos, acelera decisões e enfraquece a confiança pouco a pouco. E quanto mais se tenta controlar tudo, mais distante a paz parece ficar. A sabedoria bíblica não ignora essa realidade humana. Ela não acusa, não condena e não exige força artificial. Pelo contrário, mostra que o coração pode aprender a descansar mesmo em meio ao caos. A paz que Deus oferece não depende de circunstâncias perfeitas, mas de alinhamento interior. É uma paz que guarda, que sustenta e que permanece, mesmo quando a mente insiste em não parar. Talvez hoje a ansiedade esteja dominando porque o interior está sobrecarregado de pensamentos, expectativas e medos que ninguém vê. Talvez a alma esteja cansada de vigiar tudo, prever tudo e segurar tudo sozinha. Este conteúdo não é um convite para negar o que se sente, mas para compreender que existe um caminho mais leve, mais seguro e mais verdadeiro. Permaneça aqui. Talvez a paz que você procura não esteja em resolver tudo agora, mas em aprender, com Deus, a descansar enquanto caminha. Provérbios revela que quando o coração encontra esse caminho, a ansiedade perde força e a paz começa a se estabelecer de dentro para fora. A ansiedade costuma nascer quando a mente corre mais rápido do que a vida real. Pensamentos se acumulam. Cenários se formam antes do tempo, possibilidades negativas ganham espaço, e o coração passa a viver sempre alguns passos à frente do presente. Provérbios 14 mostra que esse descompasso interno rouba a paz porque afasta o coração daquilo que está acontecendo agora. A ansiedade não surge apenas pelo que existe, mas pelo que é imaginado repetidamente. Quando a mente se adianta demais, o corpo permanece em alerta. Mesmo em momentos de aparente tranquilidade, existe tensão. O descanso não vem, porque a atenção está sempre voltada para o que pode dar errado. Esse estado constante de vigilância desgasta, cansa e enfraquece. A Bíblia ensina que a sabedoria começa quando o coração aprende a permanecer no caminho certo, e esse caminho passa pelo presente, não pelo medo do futuro. Provérbios 14 revela que o coração tranquilo é vida para o corpo. Isso não significa ausência de problemas, mas ausência de antecipação desnecessária. A ansiedade tenta convencer que pensar em tudo é uma forma de proteção. Mas, na prática, ela se transforma em prisão. Quanto mais se tenta prever, menos se vive. Quanto mais se tenta controlar, menos se descansa. A paz se perde não porque Deus se afastou, mas porque o coração se afastou do ritmo saudável. Deus não chama ninguém para viver em constante alerta. Ele chama para confiar. A confiança não elimina a responsabilidade, mas elimina o excesso de peso. Jesus ensinou que cada dia carrega seu próprio cuidado. Quando o coração tenta carregar dias que ainda não chegaram, ele se sobrecarrega sem necessidade. A ansiedade cresce exatamente nesse ponto, quando o amanhã invade o hoje. Talvez exista a sensação de que, se a mente parar, algo ruim acontecerá. Esse medo silencioso mantém o interior acelerado.
Mas Provérbios ensina que o caminho da sabedoria é reto e conduz à vida. Caminhar nesse caminho é aprender a alinhar pensamento, coração e tempo. É permitir que Deus governe aquilo que ainda não pode ser resolvido. Quando o coração começa a perceber esse descompasso, algo muda. A ansiedade deixa de ser vista apenas como inimiga e passa a ser compreendida como um sinal de que é preciso desacelerar por dentro, realinhar prioridades e confiar mais profundamente. Esse entendimento abre espaço para algo essencial. Reconhecer que a ansiedade também se alimenta de uma busca constante por controle. E é justamente sobre essa falsa sensação de controle que o próximo capítulo irá aprofundar. A ansiedade também se alimenta da ideia de que tudo precisa estar sob controle para que a paz exista. Quando algo foge do planejado, o coração reage como se estivesse em perigo iminente. Provérbios 14 revela que essa busca incessante por controle não produz segurança, produz desgaste. Quanto mais o interior tenta dominar cada detalhe, mais distante a tranquilidade se torna. A paz bíblica não nasce do controle absoluto, mas da confiança bem direcionada. Controlar parece uma forma de proteção. Pensar em todos os cenários, prever riscos, antecipar problemas, cria a ilusão de preparo. No entanto, esse esforço constante mantém a mente em estado de alerta permanente. O corpo sente, o coração se contrai e o descanso se torna raro. A Bíblia ensina que a sabedoria reconhece limites. Há coisas que pertencem à responsabilidade humana, mas há outras que ultrapassam esse alcance e precisam ser entregues. Provérbios mostra que o caminho reto conduz à vida porque não carrega pesos desnecessários. A ansiedade cresce quando o coração assume tarefas que não lhe cabem. Sustentar o futuro, controlar reações alheias, garantir resultados. Tudo isso gera tensão contínua. Deus não pede esse tipo de vigilância. Ele chama para a confiança que alivia, não para a preocupação que aprisiona. Jesus ensinou que a vida não se sustenta pela ansiedade. Ele não ignorou as necessidades humanas, mas ensinou a reposicionar o foco. Quando o coração aprende a confiar, o controle excessivo perde força. A mente começa a relaxar, porque entende que não precisa carregar sozinha aquilo que não pode resolver agora. Talvez exista resistência em abrir mão do controle por medo do que pode acontecer. Mas Provérbios ensina que a prudência não é rigidez, é discernimento, é saber quando agir e quando confiar. A paz começa a se estabelecer quando o coração reconhece que não precisa segurar tudo para não cair. Esse movimento não acontece de uma vez. Ele exige prática e consciência. Cada vez que o interior escolhe confiar em vez de controlar, a ansiedade perde espaço. Aos poucos, a mente desacelera, o corpo responde e o coração encontra repouso. Esse aprendizado prepara o terreno para compreender algo essencial. Muitas vezes, a ansiedade persiste porque o coração ainda não aprendeu a descansar na presença de Deus. Existe um peso emocional silencioso quando a ansiedade é interpretada como sinal de fraqueza espiritual. Muitas pessoas carregam culpa por se sentirem inquietas, como se a fé verdadeira exigisse calma constante. Provérbios 14 desmonta essa ideia com sabedoria. Um coração aflito não é um coração distante de Deus. É um coração humano, sensível, atravessando limites reais. A Bíblia não trata a ansiedade como pecado, mas como um estado que precisa de direção. Quando a culpa se instala, a ansiedade se intensifica. O interior começa a lutar em duas frentes, contra o medo e contra o julgamento de si mesmo. Esse conflito drena energia e dificulta o descanso. A sabedoria bíblica ensina que reconhecer a própria fragilidade não afasta Deus, aproxima. A paz não nasce da negação do que se sente, mas da honestidade diante daquele que conhece o coração.
Jesus nunca exigiu que alguém escondesse a dor para se aproximar. Ele acolheu quem estava cansado, confuso, sobrecarregado. A fé cristã não é uma performance emocional, é uma relação viva. Provérbios mostra que o entendimento correto começa quando o coração para de se acusar e passa a se orientar. A ansiedade deixa de ser prova de fracasso e passa a ser um convite ao cuidado interior. Muitas inquietações persistem porque o coração tenta resolver tudo sozinho enquanto se cobra por não conseguir. Esse ciclo gera exaustão. A Bíblia aponta outro caminho, o da mansidão interior. Mansidão não é passividade, é força direcionada, é reconhecer limites sem se abandonar, é continuar caminhando mesmo sentindo, sem se definir pelo sentimento. Quando a culpa diminui, algo se solta por dentro. A respiração muda, a mente clareia, o corpo responde. A ansiedade perde intensidade porque deixa de ser combatida com violência interna. Provérbios ensina que o coração sábio aprende a tratar a si mesmo com verdade e compaixão. Esse tratamento não elimina desafios, mas cria espaço para a paz começar a agir. Aceitar a própria humanidade não significa desistir da transformação. Significa começar pelo lugar certo. A fé que cura não exige perfeição emocional, exige confiança progressiva. Quando o coração entende isso, a ansiedade deixa de ser um obstáculo absoluto e passa a ser parte de um processo de amadurecimento. Esse amadurecimento prepara o interior para uma mudança importante. Compreender que a paz, ensinada por Deus, não depende do que acontece fora, mas do caminho que se constrói por dentro. A paz ensinada por Deus não depende da ausência de conflitos externos, mas da direção interior escolhida em meio a eles. Muitas pessoas acreditam que só poderão descansar quando tudo estiver resolvido, quando as respostas forem claras e quando a vida estiver sob controle. Provérbios 14 revela outra lógica. A paz começa quando o coração encontra um caminho reto, mesmo que o cenário ainda seja instável. Não é o fim da tempestade que gera descanso, é o alinhamento interior durante ela. O coração ansioso costuma buscar alívio imediato. Ele deseja sinais, garantias e soluções rápidas. Quando isso não acontece, a inquietação cresce. A sabedoria bíblica ensina que o caminho da paz não é apressado. Ele é construído passo a passo, com escolhas conscientes que priorizam verdade em vez de urgência. A ansiedade diminui quando o interior para de exigir controle total e começa a buscar direção. Provérbios mostra que o entendimento correto guarda o coração porque orienta decisões. Muitas inquietações nascem não do que acontece, mas de como se reage ao que acontece. Quando a mente se enche de interpretações negativas, o corpo responde com tensão e o coração perde equilíbrio. A paz começa a surgir quando o pensamento é realinhado com aquilo que é justo, necessário e verdadeiro. Deus não chama ninguém para ignorar a realidade, mas para atravessá-la com sabedoria. A fé cristã não promete caminhos fáceis, promete companhia fiel. Essa companhia fortalece o interior para não se perder em pensamentos que alimentam medo. Quando o coração escolhe confiar, mesmo sem todas as respostas, algo se estabiliza por dentro. A ansiedade perde força porque deixa de ser alimentada constantemente. O caminho reto mencionado em Provérbios não é ausência de dor, é clareza de direção. Ele conduz à vida porque não permite que o coração se fragmente entre medo e esperança ao mesmo tempo. A paz se estabelece quando o interior aprende a caminhar inteiro, sem se dividir entre o que é e o que poderia ser. Esse aprendizado não acontece de forma automática. Ele exige atenção, prática e humildade. Cada escolha por pensamentos mais alinhados enfraquece a ansiedade. Cada decisão por confiar fortalece a paz. Aos poucos, o coração aprende que descansar não é parar de viver, é viver com mais consciência.
Esse entendimento prepara o interior para avançar ainda mais fundo, porque a ansiedade também se fortalece quando o silêncio interior não é cultivado. A ansiedade também cresce quando o silêncio interior é negligenciado. Em um mundo que exige respostas rápidas, opiniões constantes e decisões imediatas, o coração raramente encontra espaço para escutar o que realmente importa. Provérbios 14 ensina que a sabedoria não nasce do excesso de estímulos, mas da capacidade de discernir. Quando o interior não silencia, a ansiedade ocupa cada fresta, amplificando ruídos e confundindo prioridades. O silêncio ao qual a Bíblia aponta não é ausência de som, mas presença de atenção. É a escolha consciente de interromper o fluxo de pensamentos repetitivos para permitir que a verdade encontre lugar. Sem esse espaço, o coração reage automaticamente, guiado por impulsos e temores. A ansiedade se fortalece quando não há pausa entre o sentir e o agir. A paz começa a surgir quando essa pausa é restaurada. Jesus frequentemente se retirava para lugares silenciosos antes de agir. Ele não fugia das pessoas, nem das responsabilidades, mas compreendia que o coração precisa de recolhimento para permanecer alinhado. A fé cristã não incentiva a hiperatividade espiritual. Ela convida à escuta. Provérbios mostra que o entendimento floresce quando o interior desacelera o suficiente para perceber direção. Quando o silêncio é evitado, a ansiedade preenche o vazio. Pensamentos se atropelam, memórias retornam sem aviso, preocupações se repetem. Esse movimento cria cansaço constante. O corpo reage com tensão, a mente perde clareza e o coração se fecha. A paz não consegue se estabelecer onde não há espaço. O silêncio interior é o terreno onde a paz cresce. Cultivar esse silêncio exige prática. Não é algo que acontece automaticamente. Envolve escolher momentos de pausa, reduzir excessos, observar pensamentos sem se identificar com todos eles. A Bíblia ensina que guardar o coração é um ato de sabedoria. Guardar não é reprimir, é cuidar. Quando o interior aprende a cuidar de si, a ansiedade perde intensidade. Provérbios 14 aponta que o coração sábio entende o tempo. Ele sabe quando falar, quando agir e quando silenciar. Esse discernimento protege a mente do desgaste desnecessário. Aos poucos, o silêncio deixa de ser desconfortável e passa a ser acolhedor. O coração encontra repouso não porque tudo se resolveu, mas porque a escuta foi restaurada. Esse movimento prepara o interior para um passo ainda mais profundo, aprender a viver o presente sem ser dominado pelo medo do que ainda não chegou. A ansiedade se intensifica quando o presente é constantemente invadido pelo medo do que ainda não aconteceu. O coração deixa de habitar o agora e passa a viver em projeções. Provérbios 14 ensina que a sabedoria conduz à vida porque mantém o interior ancorado no tempo certo. Viver fora do presente fragmenta a atenção, enfraquece a percepção e rouba a paz. A ansiedade cresce quando o hoje é sacrificado pelo excesso de amanhã. O medo do futuro costuma se disfarçar de prudência. Pensar demais parece responsabilidade, antecipar tudo parece cuidado. No entanto, esse movimento cria desgaste contínuo. O corpo reage como se estivesse sempre em risco, mesmo quando não há ameaça real. A Bíblia ensina que o coração sábio aprende a discernir entre preparação e antecipação inútil. Preparar é agir quando é tempo. Antecipar é sofrer antes da hora. Jesus ensinou que cada dia carrega seu próprio cuidado. Essa afirmação não minimiza as dificuldades da vida, mas protege o interior do peso excessivo. Quando o coração tenta viver vários dias ao mesmo tempo, ele se sobrecarrega. A ansiedade nasce exatamente desse acúmulo.
A paz começa a se estabelecer quando o interior aprende a permanecer onde os pés estão. Provérbios 14 aponta que o caminho reto traz descanso porque não se desvia constantemente entre passado e futuro. Ele segue firme no agora, com atenção plena. Isso não significa ignorar responsabilidades, mas enfrentá-las no tempo adequado. O coração que aprende a viver o presente encontra mais clareza para decidir, mais equilíbrio para agir e mais serenidade para esperar. Muitas inquietações se dissolvem quando o foco retorna ao momento atual. O que pode ser feito agora? O que está sob cuidado agora? O que precisa ser confiado agora? Essas perguntas simples reduzem a ansiedade porque devolvem ao coração uma sensação de direção possível. A paz cresce quando o interior para de exigir soluções totais e começa a valorizar passos reais. Viver o presente exige entrega, exige abrir mão da ilusão de controle absoluto. A fé cristã ensina que Deus sustenta o amanhã enquanto o coração vive o hoje. Essa confiança liberta. Aos poucos, o medo perde espaço porque deixa de ser alimentado continuamente. O presente se torna suficiente. Quando essa prática se fortalece, algo muda profundamente. O coração começa a descansar, não porque o futuro está garantido, mas porque o agora está cuidado. Esse cuidado prepara o interior para compreender que a paz ensinada por Deus também envolve escolha consciente, mesmo quando a emoção ainda oscila. A paz ensinada por Deus não elimina as emoções. Ela as organiza. Muitas pessoas acreditam que sentir ansiedade significa estar distante da fé, quando, na verdade, significa apenas estar humano diante de pressões reais. Provérbios 14 mostra que a sabedoria não reprime o coração, mas o orienta. Emoções não precisam ser negadas para que a paz exista. Elas precisam ser conduzidas. Quando o interior aprende a discernir o que sente, a ansiedade deixa de dominar. Reagir automaticamente é um dos maiores combustíveis da inquietação. Um pensamento surge, o corpo responde, o coração se contrai e tudo acontece rápido demais. A sabedoria bíblica ensina a criar espaço entre o estímulo e a resposta. Esse espaço é onde a paz começa a atuar. Não é controle rígido, é consciência. A ansiedade perde força quando o coração aprende a observar antes de reagir. Provérbios revela que o entendimento guarda o coração, porque filtra pensamentos e direciona ações. Nem tudo o que passa pela mente precisa ser seguido. Nem todo medo precisa ser obedecido. A paz cresce quando o interior aprende a escolher quais pensamentos merecem atenção e quais precisam ser deixados passar. Essa escolha é um ato espiritual profundo. Jesus ensinou com a própria vida que mansidão é força sob controle. Ele não foi indiferente às emoções, mas nunca foi governado por elas. A fé cristã convida a esse mesmo caminho, sentir sem se perder, reconhecer sem se afogar, continuar caminhando mesmo quando o interior oscila. A paz não é ausência de emoção, é presença de direção. Quando o coração aprende a conduzir emoções com sabedoria, o corpo responde. A respiração desacelera, a mente clareia, o ritmo interno se ajusta. A ansiedade diminui porque deixa de encontrar resistência violenta ou obediência cega. Ela é acolhida, compreendida e redirecionada. Esse processo não acontece de uma vez, mas se fortalece com prática constante. Provérbios 14 ensina que o caminho do sábio conduz à vida porque preserva o interior. Preservar não é endurecer, é cuidar. Cada vez que o coração escolhe responder com consciência em vez de impulso, a paz se fortalece. Aos poucos, o interior aprende que não precisa lutar contra tudo o que sente. Esse amadurecimento prepara o coração para um passo ainda mais profundo,
Compreender que a paz nem sempre é sentida primeiro, mas escolhida mesmo quando a sensação ainda não acompanha. A paz ensinada por Deus nem sempre é sentida antes de ser escolhida. Muitas vezes, a emoção demora a acompanhar a decisão interior. O coração escolhe confiar, mas o corpo ainda reage com ansiedade. Provérbios 14 revela que a sabedoria sustenta essa escolha, mesmo quando a sensação não confirma imediatamente. A paz bíblica não depende do que se sente no primeiro momento, mas da direção que se mantém quando o sentimento oscila. Esperar sentir paz para então confiar mantém o coração preso ao ciclo da ansiedade. A emoção passa a governar a fé. A sabedoria inverte essa lógica. Primeiro, escolhe-se o caminho, depois, o interior se ajusta a ele. Essa escolha não ignora a dor, mas impede que ela determine o rumo. A ansiedade perde força quando deixa de ser o critério principal para decidir. Escolher a paz é um ato silencioso e contínuo. Não acontece uma vez apenas. A cada pensamento que retorna, a cada medo que insiste, o coração reafirma a direção. Provérbios ensina que o caminho do entendimento é firme, porque não depende de impulsos momentâneos. Ele se sustenta pela constância. Essa constância gera segurança interna, mesmo antes do alívio emocional completo. Jesus ensinou que a verdade liberta, mas a libertação nem sempre é imediata. Muitas vezes, ela começa como uma decisão persistente de permanecer no que é verdadeiro. A paz cresce nesse espaço. Quando o coração escolhe confiar repetidamente, a mente aprende a desacelerar. O corpo responde aos poucos. A emoção se reorganiza com o tempo. A ansiedade perde domínio quando percebe que não comanda mais as escolhas. Ela ainda pode aparecer, mas não governa. Essa mudança é profunda. O coração deixa de reagir ao medo como autoridade máxima e passa a responder à sabedoria. Provérbios 14 mostra que o entendimento protege porque cria esse filtro interno. Nem tudo o que é sentido precisa ser seguido. Escolher a paz não significa negar o que se sente, mas decidir o que se faz com o que se sente. Essa maturidade espiritual fortalece o interior. A confiança se torna mais estável. O medo encontra limites. A ansiedade deixa de ser o centro da experiência e passa a ser apenas um elemento observado. Com o tempo, algo se transforma. O que antes exigia esforço consciente começa a se tornar natural. A paz deixa de ser apenas uma escolha difícil e passa a ser um estado mais frequente. Não porque a vida se tornou simples, mas porque o interior se alinhou. Essa prática contínua prepara o coração para o descanso verdadeiro, aquele que nasce quando a confiança já não depende de controle. É nesse ponto que a jornada se aproxima de um entendimento maior. A paz que Deus oferece não é frágil nem passageira. Ela se fortalece quando é praticada diariamente, mesmo em meio à ansiedade. A paz começa a se aprofundar quando o coração aprende a descansar sem exigir controle total do caminho. Há um ponto da jornada em que a ansiedade já não domina como antes, mesmo que ainda apareça. Provérbios 14 ensina que o entendimento traz vida porque reposiciona o interior. A paz verdadeira não depende de garantias visíveis, mas da confiança construída dia após dia. Quando o coração entende isso, algo se estabiliza por dentro. Esse descanso não é passividade, é maturidade espiritual. Ele nasce quando o interior aceita que nem tudo será resolvido no tempo desejado, nem do modo esperado. A ansiedade perde força quando deixa de ser alimentada pela urgência constante. O coração passa a reconhecer limites, respeitar processos e confiar no cuidado de Deus, mesmo quando o cenário permanece indefinido. Muitas pessoas confundem descanso com desistência. Provérbios corrige essa ideia ao mostrar que o caminho do sábio é firme, não apressado.
Descansar é continuar caminhando sem se esgotar por dentro. É manter a direção sem violentar o próprio ritmo. A paz cresce quando o coração deixa de lutar contra o que não pode controlar e passa a investir energia no que pode ser cuidado agora. Jesus ensinou que o jugo leve nasce da troca. Troca de pesos, troca de expectativas, troca de controle por confiança. Essa troca exige humildade interior, exige reconhecer que tentar sustentar tudo sozinho gera exaustão. A fé cristã oferece um descanso que não depende da ausência de problemas, mas da presença de Deus no meio deles. Quando o descanso começa a se estabelecer, o corpo responde. A respiração se ajusta, a mente desacelera, o coração encontra mais clareza. A ansiedade ainda pode surgir, mas encontra menos espaço. Ela não domina mais as decisões, nem define o estado interior. Provérbios 14 mostra que a vida floresce onde há entendimento, porque o entendimento organiza o interior. Esse processo não acontece de forma instantânea. Ele se fortalece com prática, consciência e repetição. Cada escolha por confiar aprofunda o descanso. Cada entrega enfraquece a ansiedade. Aos poucos, o coração aprende que não precisa estar em alerta constante para estar seguro. A segurança nasce da relação, não do controle. Esse descanso amadurecido prepara o interior para o último movimento da jornada. Um movimento silencioso, mas essencial. Compreender que a paz que vem de Deus não apenas acalma, mas guarda. Ela se torna proteção diária para o coração, mesmo quando a vida continua exigente. A paz que Deus oferece não é frágil nem passageira. Ela não depende de dias leves nem de cenários favoráveis. Provérbios 14 revela que essa paz guarda o coração porque nasce de um entendimento profundo sobre quem conduz a vida. Não é uma paz que some quando a ansiedade aparece, mas uma paz que permanece mesmo quando o interior é desafiado. Ela se torna proteção silenciosa, sustentando decisões, pensamentos e caminhos. Guardar o coração não significa impedir que sentimentos existam, mas impedir que eles assumam o comando. A ansiedade pode tentar retornar, os pensamentos podem insistir, as pressões podem continuar. Ainda assim, a paz permanece porque está enraizada na confiança, não na circunstância. Essa é uma das maiores expressões de maturidade espiritual, continuar em paz mesmo sem controle total. Jesus prometeu uma paz diferente daquela que o mundo oferece. Não uma paz baseada em ausência de conflitos, mas uma paz que acompanha no meio deles. Essa promessa se cumpre quando o coração aprende a repousar em Deus sem exigir explicações imediatas. A fé cristã não remove a responsabilidade humana, mas remove o peso de carregar tudo sozinho. Esse alívio interior transforma a forma de viver. Talvez a ansiedade ainda esteja presente em alguns momentos. Talvez o coração ainda precise reaprender a confiar em certos dias. Isso não anula o que foi construído. A paz se fortalece com o tempo, com escolhas repetidas, com permanência. Provérbios ensina que o caminho da sabedoria é contínuo. Ele não exige perfeição emocional, exige fidelidade diária. Descansar em Deus é permitir que Ele guarde aquilo que a mente não consegue sustentar. É confiar que mesmo quando o pensamento oscila, existe uma base firme. Essa base não se rompe com facilidade, porque não foi construída sobre emoção, mas sobre entendimento. A paz se torna um lugar interior ao qual se pode retornar sempre que necessário. Se este tempo trouxe clareza, alívio ou apenas companhia, permaneça nesse caminho. Volte sempre que sentir o peso aumentar. Continue refletindo, silenciando e confiando. A paz que Deus ensina não é algo que se perde facilmente. Ela cresce à medida que o coração aprende a descansar, dia após dia, no cuidado que nunca falha.
Essa foi mais uma reflexão profunda, feita com fé e muita intenção. Que Deus fale em seu coração através dessas palavras. Nos vemos no próximo vídeo. Cuide-se!